Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Já convido você a fazer a inscrição no canal, também a acionar o sininho para receber as notificações da meditação do Santo Evangelho diariamente, né? Coloque também nos grupos de WhatsApp, ajude a divulgar o canal. Vamos evangelizando aí através dos meios de comunicação, das redes sociais, né? Hoje nós vamos meditar o Santo Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículos de 29 a 39. São Marcos, capítulo 1, 29 a 39. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo comum, iniciamos nessa quinta-feira dessa semana, logo depois do batismo do Senhor, onde nós ali naquela celebração inaugurávamos o início da vida pública de Nosso Senhor e em seguida, na segunda-feira seguinte, já entrávamos na primeira parte do tempo comum. E durante essa semana, assim como ontem, meditando o Santo Evangelho ontem, nós vamos ver esses sinais realizados por Nosso Senhor. No início da sua vida pública, Jesus ele realiza esses sinais extraordinários, muitos sinais extraordinários, como nós vamos ver durante toda essa semana. Nós vamos acompanhar a meditação do Santo Evangelho e vamos ver esses sinais extraordinários acontecendo, né? E com eles a fama de Jesus ia ganhando muito mais amplitude, né? Todos iam conhecendo quem é esse Jesus. No primeiro momento, a fama é por conta dos sinais, né? Mas no texto de hoje, nós vamos ver no final do texto de hoje, Nosso Senhor falando a essência da sua missão. O que é essencial na missão de Jesus? No próprio texto, o próprio Jesus vai dizer, né? Mais adiante nós vamos ver aqui. Mas o texto de hoje inicia no versículo 29, no capítulo 1 de São Marcos, falando a respeito de Jesus saiu da sinagoga. Eu sempre tenho citado repetidas vezes que Nosso Senhor está sempre em trânsito, né? Sempre indo, sempre com o objetivo de levar a boa nova, o anúncio do reino de Deus. Por quê? Nessa primeira parte da missão de Nosso Senhor, o importante é instaurar o reino de Deus, instituir o reino de Deus no meio do mundo. E o reino de Deus vem, a fé, né, no reino de Deus vem pela pregação. E Nosso Senhor, então, está realizando sinais extraordinários, mas em breve, logo ele vai ensinar esse povo, né? Começar a falar do reino de Deus para esse povo. Qual é a conduta? Como é que nós devemos viver esse reino de Deus no tempo e na história a qual vivemos? Então ele saiu da sinagoga, foi até Tiago e João, com Tiago e João, até a casa de Simão e André. E aí a sogra de Simão estava de cama com febre. Ao chegar na casa, eles contaram para Jesus que ela estava com febre. Então ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou-a a levantar-se, diz o texto, né? E aí aqui no versículo 31, a febre desapareceu. Então Jesus
ele ajuda ela a se levantar, ou seja, a febre a lançou na cama, e quando Nosso Senhor ajuda a se levantar, a febre desaparece, ou seja, a enfermidade vai embora, né? É assim também, por vezes, pode ser que nós estejamos prostrados diante das enfermidades da nossa vida, mas quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele nos ajuda, nos ergue da nossa prostração, né? Do nosso desânimo, às vezes, por vezes, na fé, nosso cansaço, esgotamento, né? Mas sempre precisamos contar que Jesus, nos aproximando de Jesus, Ele nos ajuda a nos levantar das nossas prostrações. E, em seguida, a febre deixando-a, ela então começa a servi-los. Veja que Nosso Senhor, quando Ele nos ergue do chão, nós, com o objetivo, nosso objetivo é servir a Jesus. Então, eu e você, nós somos chamados a servir Nosso Senhor. E Ele nos dará todas as condições para que nós possamos servi-lo, né? Então, Ele nos ergue, nos tira da nossa prostração, das enfermidades da nossa vida, para que nós nos coloquemos a serviço do reino de Deus, aonde quer que estivermos. Depois, à tarde, depois do pôr do sol, a fama já se espalhando de Nosso Senhor, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio, versículo 33. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. A fama já ficou grande, né? Mas que fama é essa? Mais adiante, nos dias que vamos seguir na meditação, nós vamos ver qual é a fama, qual é a expectativa que esse povo criou desta fama, né, de Nosso Senhor. A cidade inteira se reuniu à frente da casa, e aí Jesus agiu com misericórdia, com compaixão, curou muitas pessoas, diversas pessoas de doenças, e também expulsou demônios, né? E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem Ele era. Ainda não era hora de revelar-se, né? Então, por isso que Jesus, né, impedia com que os demônios dissessem quem Ele era. E aqui um ponto importante. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar. Veja, se nós queremos criar uma intimidade com Deus, uma sintonia, uma relação mais estreita com o Senhor, nós precisamos ter também vida de oração e exercícios espirituais. Nós precisamos também nos tornar homens e mulheres orantes, né? Então, Nosso Senhor, de madrugada, levantou-se, foi rezar num lugar deserto, a sós, Ele e o Pai, né? E aí, Simão e os companheiros foram até Jesus, sentiram a sua falta, foram procurá-lo. Quando o encontraram, disseram que todos estavam procurando. Ou seja, a fama era grande e todos estavam procurando Nosso Senhor. Mas aí ele vai revelar aqui o ponto importante, ele vai revelar aqui qual é a essência da sua missão. Ele diz o seguinte: vamos a outros lugares e aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, porque foi para isso que eu vim. Então veja que aqui ele realiza sim os sinais, expulsa o demônio, cura os enfermos, age com misericórdia, porém ele revela aqui qual é a essência da sua missão. Ele deve pregar, que significa anunciar a boa nova, o reino de Deus. E depois andava por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios, agindo com misericórdia para todos aqueles que precisavam da sua ajuda, né? Os possuídos pelo demônio ou aqueles que se encontravam enfermos. Porém, por vezes pode ser que o nosso olhar esteja voltado para essa característica, esse aspecto em Jesus, o extraordinário, mas é preciso voltar o nosso olhar para aquilo que é essencial. E ele mesmo vai dizer que foi para pregar, para ensinar a boa nova que ele veio, né? Isso é o essencial da missão de Nosso Senhor. Então, que possamos abrir o nosso coração e acolher os ensinamentos de Jesus em nossa vida e aprender cada vez mais a viver segundo a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.